repito, mostra que o Flamengo joga muito pesado no mercado. Muito. Muito pesado no mercado. São jogadores de muito peso para a realidade do futebol brasileiro. Tem sempre que estabelecer uma... Porque Salve, salve, nação! Nação, já desejando aqui para vocês um Feliz Natal, né? Para você e tua família. E o Flamengo, após o Flamengo anunciar o De La Cruz, né? O Flamengo continua forte no mercado para anunciar os próximos reforços visando a temporada 2024, né? Léo Ortiz, muito próximo de ser anunciado. Vinha, as conversas estão bastante avançadas. E o Flamengo ainda sonda, né? Um ponta direita aí para disputar a vaga com o Luiz Araújo, né? Mas sem mais enrolação aqui, vamos embora para mais um vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like ajuda demais. Tamo junto, De La Cruz é nosso, um presentão de Natal. E o Flamengo vem forte. O Flamengo vem forte para 2024. 2024 promete. Tamo junto, nação. Feliz Natal e tamo junto. Valeu. Foi o primeiro presente, né? Ao que tudo indica, Pedro. A expectativa da torcida do Flamengo é pelo anúncio de novos jogadores em breve. Pedro Henrique Torre também trabalhando junto com a gente nesse Natal. Seja bem-vindo, Feliz Natal para você. Traga as novidades. Tem mais presente para essa torcida do Flamengo, amigo? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Um beijo para você. Feliz Natal também aos companheiros aí, o Eugênio, o Birner. Todo mundo que está acompanhando a gente nesse ho-ho-ho, né? Nesse clima natalino. Mas você gostaria, Dani, de ganhar um presente de 16 milhões de dólares? Foi isso que o Flamengo enviou à sua torcida. Então o Flamengo enviou um presente de 16 milhões de dólares. O De La Cruz já tinha aquele longo namoro com o De La Cruz, mas o River bateu o pé. O De La Cruz também queria terminar a participação na Libertadores com o River. Assim foi feito e ele se despediu, né, na última semana com a conquista ali de um torneio, uma espécie de Supercopa Argentina contra o Rosário Central. Então já está anunciado como novo reforço para a temporada. Agora o Flamengo vai atrás de mais alguns reforços, nomes que pipocaram por aí, segue batalhando. Léo Ortiz junto ao Bragantino. O Flamengo tenta convencer, fica aquela velha brincadeira do cabo de guerra, cada um puxa para o lado. O Flamengo quer diminuir o valor, o Bragantino quer aumentar, mas talvez saia negócio ali por volta de 6 milhões de euros. O Flamengo ofereceu um pouco menos, o Bragantino pede um pouco mais. Inicialmente tinha pedido bem mais, mas agora pede um pouco mais, então cada um puxando para o seu lado. Então, a situação ali é que o Léo Ortiz gostaria de se transferir, tem até uma promessa, o que consta da diretoria do Bragantino, de transferência. Então, conta com a ajuda do jogador nesse negócio. É um modus operandi da diretoria do Flamengo. Assim, ele primeiro chega, vê se o jogador topa o projeto e aí depois vai com tudo para cima do clube para tentar essa transferência. Além disso, o Vinha, bem conhecido aí dos palmeirenses, está atualmente no Sassuolo da Itália, emprestado pela Roma, que é detentora dos seus direitos econômicos. Lá na Itália, a imprensa italiana falando que o pedido da Roma nesse momento é de cerca de 10 milhões de euros. O Flamengo gostaria de pagar um pouco menos, ou até bastante menos, pelo menos ali na faixa dos 6, um pouquinho mais de 6 milhões de euros, um pouquinho mais do que isso, para contar com o jogador, mas de forma, esses dois aí, Léo Ortiz e Vinha, de forma parcelada, não é chegar e passar no débito ali, igual fez com o De La Cruz, que teve que pagar a multa, não. Então seria um acordos parcelados, e aí o Sassuolo ganharia um valorzinho ali por conta de estar com o jogador, a famosa taxa de vitrine, né? E aí o Flamengo se acertaria com a Roma, mas vai precisar de gogó, viu, Dani? Convencer um pouco mais, diminuir essa pedida, talvez demore um pouquinho. O Flamengo desejaria até anunciar o Léo Ortiz junto com o De La Cruz também antes do Natal, mas não foi possível. Vai gastar um pouquinho mais de saliva e ainda vai buscar mais, quem sabe, um lateral direito, um atacante ali pela direita. Teve a questão do Luiz Henrique ali, que está no Betis, ex-Fluminense. Fluminense também atrás, o jogador parece que gostaria de voltar para o Fluminense se assim fizesse. Então o Flamengo está buscando alternativas para dar para o Tite. Vai ter até uma pré-temporada nos Estados Unidos para voltar com tudo em 2024, depois desse 2023 nada agradável, né? Ô Pedro, deixa eu só tirar uma dúvida com você em relação ao Vinha. A Roma liberou, né, a negociação com o jogador. O Flamengo foi primeiro no jogador, mas houve a liberação da Roma. É só o entrave financeiro ou existe alguma questão com a equipe que ele está emprestado também para essa liberação? Isso já passou?
Não, na verdade, o Sassuolo, ele é obrigado nessa negociação, se, enfim, a Roma negociar o jogador, a liberar e ele recebe uma quantia na tal taxa de vitrine. Então, seria isso que aconteceria. Não teria nem muito o que fazer. O Sassuolo, embora conte bastante, o Vinha venha jogando bastante lá, e o Vinha tem desejo de voltar aí, acertar com o Flamengo e tudo mais. O Flamengo sempre atua assim, como eu tenho dito, encaminha bastante com o jogador, vê as possibilidades e aí depois vai nos clubes. É um modus operandi, como eu tenho dito, da diretoria rubro-negra. Sim, perfeito, porque facilita a negociação, né? Tá bom, Pedro, vou te liberar. Um beijo para você, boa sequência aí de Natal. A gente volta a conversar amanhã, porque com certeza vai ter novidade nesse Flamengo. Vou jogar para cá para os amigos e aí eu acho que tem algumas questões, né? Se vocês quiserem começar agora pelo De La Cruz anunciado, acho que a gente debateu muito no momento anterior à contratação a possibilidade de jogar junto com a Arrascaeta, a questão de quando a seleção uruguaia fizer sua convocação de perder muitos jogadores, e o Vinha chegando é mais um desses jogadores uruguaios. Então, assim, é óbvio que a torcida do Flamengo está feliz com essa contratação, mas acho que querendo entender essa dinâmica, Eugênio, de como ele vai se encaixar no clube e no time, custando 16 milhões de dólares, eu não imagino que ele vá sentar no banco de reservas. Eu também não. Eu acho que, primeiro, o que salta aos olhos é o nível de contratação do Flamengo, né? É o nível de excelência da contratação do clube, que é o que tem mais dinheiro para investir no futebol brasileiro. Então, ele não vai buscar qualquer um. Ele vai buscar jogadores testados e aprovados e que são praticamente certeza de bom retorno técnico. É claro que pode acontecer diferente disso, mas são jogadores que já mostraram tudo o que podem fazer e que têm ainda muita lenha para queimar, não são veteranos. O De La Cruz é um caso como esse. Então, é um Papai Noel de família rica que vem com aquele saco pesado de presentes caríssimos. O De La Cruz, ele não chega para ser reserva no Flamengo. Vamos imaginar que na seleção uruguaia ele é o titular do Arrascaeta. Normalmente o Arrascaeta, quando tem entrado agora nesse ciclo do Marcelo Bielsa, entra no lugar do De La Cruz. Sim. Então, já começa por aí. Se ele é titular do Arrascaeta na seleção, no clube, mas vai tirar o Arrascaeta? Acho que também não. Aí é questão de encontrar um encaixe para que os dois possam ser usados. O Arrascaeta, o De La Cruz, quando começou, ele jogava mais aberto, fazia muito lado de campo. Central, sim. Ele era um jogador do 1 contra 1, de drible, de partir para cima. Só que, com o passar dos anos, ele agora já mais experiente, e sob a batuta do grande técnico do River, o Marcelo Gallardo, ele foi aprendendo a ser um jogador mais versátil. Então, o De La Cruz hoje, ele faz segundo homem de meio campo, volta para buscar a bola lá atrás. Ele pode ser o jogador que ocupa o espaço hoje ocupado no Flamengo pelo Arrascaeta, que é o meia por trás do centroavante, e ele pode ainda jogar aberto, já sem aquela velocidade, aquela explosão que ele tinha naquela época em que ele começou a carreira. Hoje é um jogador muito mais cerebral, de entendimento de jogo, de bom passe, de boa finalização, de sair para organizar o time, ocupando uma faixa de campo mais ampla do que a faixa do Arrascaeta. Por isso é possível que os dois joguem juntos. Aí quem sai. Tem que ver quem sai. Mas não é um jogador que chega no Flamengo para esquentar banco. Acho que é um ponto interessante, né, Birner, da gente olhar e analisar. A gente está vendo ali o Tite, ele adotou nessa chegada ao Flamengo no meio de temporada, numa situação de colocar o Flamengo em cima na tabela, independentemente de modelo de jogo, a coisa dos dois pontas abertos. Se o De La Cruz entrar nesse time, eu vejo uma modificação desse sistema de jogo, porque eu não acredito, posso estar enganada, mas eu não acredito, por exemplo, que ele tire o Gerson, tire um segundo homem de meio campo, perdendo um pouco dessa marcação, ainda que com laterais que fiquem um pouco mais. Eu não acredito nele deixando 4-1, 4-1. Ele já jogou assim em outro clube, costumou dar certo, né? Jogou assim, Dani? E eu fiquei prestando bastante atenção no que o Eugênio dizia. Eu concordo com o senhor sobre todas as questões de desenvolvimento do De La Cruz dentro do River Plate, do aumento da compreensão de jogo e da quantidade de funções que ele faz. E quando você fala de um segundo jogador de meio de campo, tem muito a ver com o sem a bola, que o Arrascaeta não tem. Fato. Arrascaeta não tem o sem a bola. Arrascaeta desequilibra com a bola. Sem a bola, ele é um jogador, no máximo, comum, né? E ele vai ter um líder, um técnico que gosta muito de time, que jogue com a bola e que saiba jogar muito sem bola.
onde recuperar a bola, como recuperar a bola, em qual setor do campo, com qual ideia de jogo. E aí eu fiquei prestando atenção, repito de novo no que o Eugênio disse, alguém tem que sair, tem que ver quem sai. Aí ficou fácil, né, Eugênio? Tem que ver quem sai é fácil, né? Eu acho o seguinte, exatamente por ser um jogador com mais virtudes, eventualmente o Arrascaeta pode ir para o banco, de acordo com o adversário. Acho também, como você disse, que o De La Cruz jogando no início da carreira mais aberto pode ser uma escolha do Tite, porque o Arrascaeta joga por dentro, o De La Cruz recompõe pelo lado. O De La Cruz sem a bola não é um exímio marcador, mas é um bom marcador. Recompõe por um lado, joga com um jogador de velocidade do outro lado, aí joga com o Gerson e Pulgar pelo meio, projetando o atual elenco, aí o Arrascaeta joga, sem nenhum problema, né? Ou ele pode até, desculpa te interromper, tentar retomar um pouco do que o Dorival fez. Losango? Losango no meio, com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, trazendo um pouco mais o Cebolinha, mais para dentro, com o Pedro. Pode ser também um 4-4-2 losango. Aí já não temos o Bruno Henrique no time, né? Então... Não, o Bruno Henrique já perdeu o lugar para o Cebolinha, na minha visão. Termina o ano com ele na reserva. Sim, é um fato. No sistema de jogo que estava sendo feito, eu acho que tem muito a ver com isso que o Birner coloca também, porque o Bruno Henrique não tem a característica de voltar para marcar sem a bola como o Cebolinha tem. Ele faz isso com mais facilidade. E isso foi, como o Birner vinha falando, né? O Tite privilegiou o Cebolinha também por isso. Não só por isso, porque ele quer um jogador que ajude no momento sem a bola, que é fundamental. Sim. E agora pensando nas outras possibilidades de contratação desse Flamengo, né? A gente está falando de um lateral esquerdo, o Vinha, tem o Ayrton Lucas, mas o Felipe se aposentou. E o Léo Ortiz, que é um zagueiro, o Flamengo tem ali a sua dupla de zaga titular, né? Acabou se firmando o Fabrício Bruno e o Léo Pereira em algum tempo já para cá, não foi nem o Tite que trouxe isso. Qual que deve ser a prioridade em termos de negociação? Não que o Flamengo precise escolher, né? Acho que até tem dinheiro e barganha para trazer os dois, mas eu acho que assim, eu gastaria as minhas forças na lateral esquerda. Eu também. Posição carente no futebol brasileiro, difícil de ter um jogador que consiga marcar e apoiar. O Ayrton Lucas até foi bem no começo da temporada, em alguns meses, no apoio, com um time mal, na marcação ele fica devendo muito. É um jogador que o Tite pode desenvolver na marcação, ele pode aprender a marcar, né? Você não ensina o jogador a se tornar um exímio driblador, mas você ensina o jogador a tomar decisões, a se posicionar, a marcar, a cercar. Isso são coisas que um treinador pode ensinar. Só que não dá para um time tão caro, você falou que tem o da família rica, né, na hora de contratar, da família rica, ficar tendo que fazer adaptações quando você tem dinheiro para investir. Então, eu acho que o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Eu acho que o Vinha chega ali como um jogador para o nível sul-americano que marca muito bem, que tem qualidade no apoio, que tem rodagem, que já passagem na Europa, que trabalhou com o Abel, que ajuda muito também, com ideias de jogo diferentes, com as quais ele se adaptou. Né, que hoje no Uruguai, por exemplo, tem um treinador muito agressivo, né, que exige dele uma marcação muito bem encaixada em saída de bola com pressão individual às vezes. Chegou a jogar até como zagueiro já com o Bielsa. E chegou a jogar como zagueiro com o Bielsa, ou seja, assim, não tem que pensar qual deles contratar, mas se o Léo Ortiz vier, ele também agrega muito. Velocidade, saída de bola, a opção do treinador marcar mais alto, ou seja, são dois grandes reforços se ambos vierem, mas se eu tivesse que escolher um deles, eu acho que o Vinha é mais importante. Até por essa característica que você lembrou na seleção e no próprio Palmeiras, né? Não foi com muita frequência, mas ele cansou de fechar a linha de terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo do campo com o próprio Abel. Porque o Abel trabalha muito em cima disso, né? Desde que chegou. Aqui nessa reta final agora, ele passou a colocar 3 zagueiros de ofício, liberando os alas. Mas ele sempre segurou um dos laterais e liberou o outro. Desde que chegou, ele fez isso, né? Quando o time saía, um lateral ficava montando uma linha de 3 ali. E o Vinha fez esse papel algumas vezes, em outras ele foi liberado para subir o ataque, o lateral direito ficava. É um jogador, como foi dito aqui pelo Birner, que tem essa leitura mais tática que vem da base dele, né? O Uruguai trabalha muito taticamente falando, né? Mas teve a experiência dele com o Abel, que com certeza agregou ideias, agregou visões para ele, e essa passagem na Europa com o Mourinho, trabalhou com o Mourinho, e agora no Sassuolo, que é um clube que tem sempre também um plano tático diferenciado, para lembrar uma palavra que o Rodrigo Bueno gosta muito de usar. Então, eu acho que, assim, repito, mostra que o Flamengo joga muito pesado no mercado. Muito. Muito pesado no mercado, são jogadores de
muito peso para a realidade do futebol brasileiro, né? Tem sempre que estabelecer porque o Vinha, por exemplo, lá na Itália não decolou. Sim. Mas aqui ele é um jogador que é do primeiro nível para a posição dele. Então, é aquilo, nação. O Flamengo ainda segue forte aí no mercado de transferência, né? Já anunciou o De La Cruz, que é o principal reforço dessa janela, para mim, na minha opinião. Léo Ortiz, muito bem encaminhado aí, né? Deve ser anunciado possivelmente ainda antes do ano novo, né? Antes da virada. E o Vinha, ainda que o Flamengo tenta abaixar o valor da multa. E eu vou te falar uma coisa. O Flamengo, sim, já tem uma seleção nas mãos. Só que a seleção que o Flamengo tinha, os técnicos que passou em 2023, principalmente Vitor Pereira e São Paulo, não conseguiu extrair, né, o máximo de cada jogador. O Tite é um excelente treinador. Se conseguir extrair, né, vamos dizer assim, o máximo de cada jogador, ou pelo menos 70%, esse time do Flamengo vai voar em 2024. E deixa a tua opinião aí, qual jogador você tiraria para colocar o De La Cruz no meio de campo? Deixa a tua opinião, é isso aí, tamo junto, deixa seu like e um Feliz Natal para você e para tua família. Tamo junto.